gente segue a nossa série dos peregrinos. Semana passada, nosso amigo Fábio falou do capítulo 5 e hoje a gente vai dar um passinho para trás no capítulo 4, do 12 ao 19. Honestamente, é um texto bem desafiador, porque Pedro ele vai falar sobre o sofrimento. Os destinatários dessa carta, dessa primeira carta dele, eram cristãos que sofriam perseguição ali naquela área da Ásia Menor. Então ele já tinha citado o sofrimento, mas nesse momento ele vai parar a carta para falar exatamente sobre isso, sobre como a gente deve lidar com o sofrimento, qual deve ser a nossa reação diante desse sofrimento. E ele vai até um pouquinho mais além e diz que é possível se alegrar nesse sofrimento. Não é uma palavra simplesmente de conforto que Pedro leva a essas pessoas, mas eu diria até que um desafio da gente falar de alegria no meio de uma situação de caos, de uma situação de dor, uma situação de sofrimento que todo mundo aqui já passou. Então, vamos começar lendo, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, dos 12 a 19. Quem não tem Bíblia e quiser acompanhar, levanta a sua mão. O Rogério vai estar levando. Alguém aqui? Não? A gente está acompanhando aqui no telão, se preferir. 1 Pedro, capítulo 4, 12 a 19. Todos? Bom, então vamos ler. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vos exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas a seu fiel Criador e praticar o bem. Apesar desse texto ser diretamente dirigido a um sofrimento, a pessoas que sofriam por conta da perseguição, eu acredito que os princípios atrás desse texto, a divina inspiração que veio por Pedro, ela nos serve muito bem para nos ensinar sobre qualquer sofrimento, inclusive o de perseguição. Graças a Deus a gente vive num país em que essa perseguição ela não é direta, ela não é violenta, como a gente já teve exemplos no início do ano, que a gente discutiu muito na nossa série O Povo da Cruz, mas a gente também sofre essa perseguição de forma mais sutil, meio de chacota, piada, brincadeira, seja direta ou indiretamente pela mídia, pela internet. Mas eu quero ir um pouquinho mais além na forma da gente lidar com o sofrimento de maneira geral. Pessoal, desculpa, gente. É a primeira vez, Maria de primeira vez, eu esqueci de colocar as crianças para o cultinho delas. Me perdoem. Que alívio, né? Eu já estava ali, pô. Bom, pessoal, mas crianças, os preais, os adolescentes que estiverem presentes, os professores. Só tem você hoje? Então tá bom. Posso orar? Então vou dar uma pausa aqui rapidinho para orar pelas crianças. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui juntos como igreja para te encontrar, Senhor, para ouvir da tua palavra, para te louvar. A gente quer te pedir especialmente pelas nossas crianças, que da mesma maneira o Senhor toque o coração delas e leve a tua palavra de acordo com a necessidade delas, e que isso seja
para o crescimento e amadurecimento delas como indivíduo e que elas cresçam também na fé salvadora de Jesus Cristo. Em teu nome que te pedimos, amém. Hoje só é criança. Os pré já foi mais cedo. Os pré já foi mais cedo. Isso. Bom, pessoal, voltando. Me desculpem mais uma vez. Então, assim, não somente nesse contexto de perseguição religiosa ou de sofrimento por conta disso, mas de todo sofrimento, de esses princípios, isso que Pedro fala aqui, eu acho muito importante, que a gente pode aplicar em qualquer momento de dor da nossa vida. Pedro, ele já começa aqui indo contra tudo que a gente ouve aí fora. Ele já começa, não se espantem com o fogo ardente que vem sobre vós, como se algo estranho acontecesse. Do tipo, galera, vocês estão com essa cara aí por quê? Como se o sofrimento não fosse fazer parte dessa vida. Como se isso não fizesse parte do jogo. Não estranha, mas isso é completamente o contrário, o que a gente diariamente absorve e é bombardeado, seja nas mídias digitais, seja nas redes sociais, seja nos meios de comunicação, nas próprias conversas. A gente vive hoje aquela cultura do viva positivamente, #GoodVibrations, aquela coisa de que o tempo todo a gente tem que estar feliz e tem que inspirar felicidade. E se a gente tiver algum pensamento negativo, isso pode até atrair para a gente. Eu digo até que no Instagram só tem dia de sol, né, gente? Só tem dia de sol, todo dia é dia de comer bem no Instagram, todo dia é dia de andar de stand-up paddle. Ninguém posta um dia chorando, chuvoso, ali na depressão, na miséria. Não. Isso não dá curtida, pô. Isso não dá like, isso não agrega seguidor, pô. Não, eu não quero isso para mim. Eu quero positividade, abra felicidade. Esse papo aí, essas palestras, esses workshops, tantos passos para a autorrealização, a autoconfiança, auto isso, auto aquilo. E a gente acaba, o grande problema disso é que isso nos leva a pensar o contrário do que Pedro coloca aqui. Isso pode nos levar a estranhar isso. Quando o sofrimento vier, e ele vai vir, a gente pode correr o risco de estranhar. E não só estranhar. E aí é um passinho muito sutil, mas que a gente costuma dar. Até questionar. Ficar indignado. Quantas vezes eu mesmo, já me peguei diversas vezes nesse discurso. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Tudo dá errado na minha vida. Não era para ser assim. Olha o fulano ali do lado. O senso de justiça, ele tem que ter no nosso coração. A gente tem que buscar a justiça, a gente tem que se indignar contra a injustiça, e inclusive contra a injustiça que se acomete contra nós mesmos. Mas a gente não pode estranhar o sofrimento, como se algo extraordinário fosse. Faz parte. Talvez isso seja tão incômodo. É que ele faz parte da caminhada. Ele está ali do nosso lado. Agora, vamos voltar um pouquinho. No verso 12, Pedro ele começa com uma palavrinha. Amados. Isso me diz muito sobre Pedro. Isso me diz muito sobre o relacionamento e o compromisso que Pedro tinha com aquelas pessoas. Ele não simplesmente jogou a bomba, deu uma chinelada, galera, vocês estão reclamando aí de barriga cheia, tem que sofrer mesmo, faz parte e vida que segue. Não. Ele começa essa parte da carta, isso daí está no meio da carta de Pedro, no meio para o final já, mas ele para e diz, amados, é um compromisso de amor.
eu gosto de pensar que uma das motivações de Pedro para parar e falar sobre o sofrimento é o amor que ele tinha por aquelas pessoas. Porque ele entendia o sofrimento deles. O próprio Pedro sofria a mesma perseguição que eles sofreram. E depois foi morto por acreditar em Cristo. Essas palavras, elas são fruto de amor. Mas elas não são menos duras por isso. E nem menos desafiadoras. Essa talvez seja uma forma bem difícil e misteriosa do amor da gente entender. Muitas vezes ele vem em formas mais duras. Mas ele vem. Então, a questão é que o sofrimento ele vai vir. Mas a gente acaba recorrendo a um outro erro. Talvez um culto ao sofrimento, que é o outro extremo. Se de um lado a gente vive o culto à felicidade, e deixa eu abrir um parênteses, não tem nada ruim em ser feliz. Pelo contrário, é algo que realmente a gente tem que encontrar nessa vida. A gente vai conversar com isso ao longo da palavra. Agora, uma busca implacável e a qualquer custo por conta da felicidade, como se o sofrimento fosse abominável, fosse algo que não fizesse parte da nossa vida, e a todo custo eu vou correr dele e fugir dele, isso também não é saudável. E no outro extremo está um culto ao sofrimento, uma verdadeira autocomiseração, que muitos de nós também caímos, num outro discurso que também é famoso. Tá tudo bem demais, vai dar alguma coisa errada. Não. Esse negócio aí, não, que isso? Em 6 meses eu já estou lucrando, não, peraí, não, tem alguma coisa aí, não. E aí você não consegue ver a plenitude da vida por conta da ansiedade. E quando a coisa errada acontece, não, agora sim, agora tá de boa, agora beleza, pô, viu? Não falei que ia dar errado, deu errado. Como se até buscasse o sofrimento. E, obviamente, não é isso que Pedro diz. Tanto não é isso que o que ele diz depois? Alegrai-vos. Não vivem uma vida de miséria. Não é porque o sofrimento faz parte da vida que a gente vai viver uma vida miserável. De, meu Deus, mais um dia, de novo isso, é sempre comigo. Nada dá certo na minha vida. O chamado e até o desafio de Pedro é para que haja essa alegria. A gente precisa esperar pelo sofrimento sim na nossa vida. Mas uma vez ele chegando, a nossa postura deve ser de se alegrar. Não é se alegrar com o sofrimento, estar feliz porque o sofrimento veio, não é isso. Uma vez vindo o sofrimento, a nossa postura deve ser de alegria. É isso que Pedro está falando. Vindo o sofrimento, e ele vai vir porque ele faz parte, porque ele não é nada extraordinário, não é nada de outro mundo, ele vai vir, mas vindo, se desespera, se corta, não, se alegra. Pô, que doideira, que papo louco. Como que a gente faz isso? Para ajudar a gente a entender isso, a nossa postura diante disso, eu vou propor aqui 3 perguntas para a gente sempre se fazer quando a gente se deparar com uma situação dessa. Quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Quem nós somos, a gente já respondeu no início da série. Quem nós somos? Peregrinos. Se nós somos peregrinos, a nossa jornada, ela é temporária. Ela é temporária. Ela não dura para sempre. O grande erro do peregrino
E um grande perigo da nossa peregrinação é quando a gente faz morada na beira do caminho. Porque peregrinos não dormem em casas. Peregrinos dormem em barracas. Peregrinos dormem em tendas. No nosso mundo moderno, os peregrinos, os mochileiros, eles dormem em sofás. Entra lá no celular, aluga um sofá, dorme lá uma noite, duas, um quarto. Mas o sofá não é do peregrino. O quarto não é do peregrino. Ou seja, a terra em que a gente pisa não pertence a nós. O problema é que esse caminho, ele nos traz muitas coisas boas. Muitas coisas boas que são válidas. Não estou falando de tentação, de sedução, também tem esse ponto. Mas eu estou falando de coisas boas válidas. Um bom emprego, uma boa casa, uma comida boa, um dia para dormir até mais tarde, um edredom nesse friozinho. Isso tudo é maravilhoso, gente. Isso é válido, isso tem que ser valorizado e tem que ser buscado na nossa vida. Sim, repito, não a qualquer custo. Agora, como peregrinos, a nossa postura diante dessas coisas boas é que nada nessa vida é tão bom quanto aquilo que a gente vai alcançar no final da jornada. Esse é o pulo do gato. Nada aqui é tão bom quanto aquilo que a gente vai alcançar. Porque se a gente vê a jornada, e se a gente vê na jornada coisas melhores do que aquelas que nos esperam, a nossa tendência é fazer morada à beira do caminho. E se a gente faz morada à beira do caminho, a gente não termina a caminhada. A gente vai estar mais ocupado em fazer um puxadinho, fazer uma piscina, fazer um jardim, fazer uma quadra de futebol, e a casa está crescendo à beira do caminho e outros peregrinos estão passando ali no perrengue, e às vezes a gente até aluga o nosso sofá para esses peregrinos, e aí acaba o tempo e a gente não fechou a nossa jornada. Por isso, nós, como peregrinos, nós não pertencemos ao caminho e ele não nos pertence. O mais importante é o fim e é o nosso destino. Por isso que eu gosto de dizer que a nossa peregrinação ela não é simplesmente limitada. Limitada tem começo, meio e fim. Isso até um ateu acredita. Ele acredita que a vida dele começa, ele cresce, desenvolve, reproduz e morre. Mas quando eu digo que a nossa peregrinação ela é definida, é porque ela não só é limitada, mas ela tem um propósito no seu destino. Porque ela é definida pelo local para onde a gente vai, e não simples por ela em si. Não simplesmente por ela. O que define a nossa caminhada, o que define a nossa peregrinação, é para onde a gente vai. E quando a gente vê que nós somos peregrinos, e quando a gente vê que onde nós estamos não é nosso, isso nos ajuda a entender a dor, porque da mesma forma como nada aqui é tão bom quanto o local onde a gente vai chegar, também não existe nenhuma dor tão grande que não seja apagada, consolada e confortada com a alegria que a gente vai alcançar lá. E esse é o ponto da gente se ver como peregrino num mundo que não é nosso. Porque os sofrimentos que não são nada extraordinários, que fazem parte e eles vão vir, chegarem até a gente olha para eles e fala, opa, isso é temporário. E isso vai acabar. E um cuidado que a gente tem que ter, que nem sempre o nosso sofrimento ele vai acabar antes do fim da jornada. Tem muito sofrimento
que a gente vai carregar até o final. E aí, qual é a nossa postura em relação a isso? É a mesma. Mesmo que existam dores que vão nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, a certeza que tem que bater no nosso coração é que ela só vai durar até o dia da nossa morte. Porque depois é glória. E na glória não tem dor, não tem sofrimento. E é isso que vai sustentar a gente. Ela é temporária. Mas eu estou orando e Deus não tira de mim. E você falou que é temporário. É temporário. Mas você não é eterno aqui. Na pior das hipóteses, ela vai acabar no dia da nossa morte. Teve que estender um pouquinho, mas teve que aguentar que ela dure um pouquinho mais. Mas ela vai acabar. Ela vai acabar. Agora, nós não somos somente peregrinos. De andarilhos, o mundo tem um monte. Olha o que João vai dizer na primeira cartinha dele, 1 João capítulo 3. Olha o que ele vai dizer ainda em relação a quem a gente é. Nós não somos só peregrinos. Em 1 João 3 ele vai dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Nós somos peregrinos, filhos amados. E é muito importante para nós aprendermos a obedecer o nosso Pai, nosso Deus. Isso nos ajuda a olhar para esses sofrimentos que nem sempre vão se afastar de nós e pensar que mesmo que a gente não entenda, por algum motivo, aquela é a vontade de Deus. E por algum motivo, essa é a melhor maneira. Mesmo que a gente não entenda. Porque hoje a gente vê as coisas em parte nessa vida. A gente não vê o todo. A gente não vê o todo. Mas quando a gente olha, eu não sou só um peregrino perdido nesse mundo com um mapa na mão, vai para lá. Não. Eu sou um filho amado. E o meu pai está olhando por mim e está me acompanhando nessa jornada. Eu não estou sozinho. E muitas vezes a forma de mostrar que a gente não está sozinho é mandando outros peregrinos para andar do nosso lado. Para a gente se ajudar. Para a gente se ajudar na dor e no sofrimento um do outro. A nossa peregrinação não é solitária. Mesmo que não tenha ninguém do nosso lado, com certeza o nosso Pai, o nosso Deus vai estar, porque nós somos peregrinos, filhos amados. Qual deve ser então a nossa oração? Aquela que Cristo fez. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. É um reconhecimento de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Paulo também vai dizer em relação a um espinho na carne dele: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa a fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso é confiar no nosso Deus. Isso é confiar naquele que nos segue na jornada. Que a vontade dele é perfeita. Eu tenho um amigo que ele é deficiente desde que nasceu. E uma pessoa uma vez chegou para ele e falou: cara,
Tu não anda porque você não tem fé. Porque a sua fé não é suficiente, porque se você orasse com fé, ou se alguém próximo de você orasse com fé, você ia andar. Gente, isso é de uma crueldade. É de uma crueldade você colocar a responsabilidade nos ombros de quem está sofrendo por algo que ele não tem controle. E eu só pude falar para ele, você acredita nisso? Você acredita que o seu Deus vai te confortar, vai aliviar o seu sofrimento na medida da tua fé? Ou o conforto que vem de Deus vai ser na medida daquilo que Ele sabe que é bom, agradável e perfeito para você, para nós, mesmo que a gente não entenda e mesmo que esse sofrimento dure essa vida, mas ele é temporário. Esse mesmo amigo meu, numa outra conversa, ele falou assim para mim: Vitor, sabe como é que eu vejo o paraíso? Eu correndo, porque eu sei que lá eu não vou ter deficiência. Então isso daí me anima a acordar todo dia, a seguir. A certeza no coração dele que lá ele vai correr, ajuda ele a viver aqui. Eu aprendi muito nesse dia. Eu aprendi muito. Esse é o nosso Deus. É um Deus que entende o nosso sofrimento. Os discípulos uma vez estavam andando pela rua e viram um cego de nascença. E aí eles chegam para Jesus: mestre, quem é que pecou? Esse cara aí ou os pais dele? Aí Jesus olha assim: caraca, ninguém pecou. Nem ele, nem os pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nem sempre a gente vai entender como as coisas são feitas. Nem sempre a gente vai ter o porquê de tudo. E isso também traz sofrimento. A busca incessante pelo porquê vai trazer sofrimento, porque em algum momento a gente vai se deparar com algo chamado frustração. Vai ser um porquezinho que não tem resposta. E aí a gente fica frustrado, isso gera mais sofrimento. A gente não tem que buscar o porquê. A gente tem que buscar o quem nós somos. Peregrinos, filhos amados. Onde nós estamos? Num mundo que não é nosso e que nós não somos dele. E que é temporário. Alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro no verso 13. Quando nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, a gente entende a nossa filiação com Deus. A gente não entende essa questão de ser peregrino, de ser filho amado. Porque Cristo não é um Salvador que veio na terra, morreu, ressuscitou, meteu o pé, foi embora e está esperando para voltar. Não é. Ele nesse mundo sofreu como homem, uma dor que nós sofremos, que muitos na história sofreram ainda mais, em execuções, em perseguições, enfim. Mesmo ressuscitando, ele ainda está conosco. Ele anda do nosso lado. Porque nós somos filhos. Filhos não andam sozinhos. Filhos são acompanhados pelos pais. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo.
Um Cristo que está do nosso lado. Quando a gente acaba vendo que nós somos merecedores de alguma coisa, inclusive as alegrias dessa vida, isso também, em algum momento, vai esbarrar na nossa expectativa e ela vai ser quebrada. Agora, quando a gente olha para a cruz de Cristo, e aí a gente vê que o nosso Deus sofreu por nós e a gente não tem nenhum mérito nisso, isso gera gratidão. Isso tira de nós a expectativa. E aí, a única expectativa na nossa vida, não mais as coisas dessa terra, mas as coisas que vêm do alto. A nossa única expectativa é a salvação. E aí deixa de ser expectativa, passa a ser esperança. Porque quando a nossa expectativa não é mais no caminho, mas é no destino, não é mais expectativa, é esperança. Isso ninguém tira da gente. Isso ninguém tira da gente porque nós somos filhos. A nossa filiação em Cristo garante isso. Porque a gente não mais está apegado ao caminho. A gente é coparticipante do sofrimento de Cristo. E é assim que a gente tem que sofrer. Por isso que no versículo 15 e 16, Pedro vai dizer: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. É assim que a gente tem que sofrer. A gente não tem que sofrer como habitantes do caminho. Nós temos que sofrer como peregrinos. C.S. Lewis, no primeiro livro dele, das Crônicas de Nárnia, ele vai descrever a criação desse mundo, desse país, Nárnia. E durante a criação tem um menininho, o Diggory, que ele tem uma mãe muito doente. A mãe dele está num estado muito, muito ruim, em Londres. E junto com esse garoto entra a feiticeira, que é aquela que está lá no filme, fazendo aquela bagunça toda, a vilã da história. A ponto do leão falar: olha, Nárnia não foi criada há poucos minutos e o mal já entrou nela. E Diggory, ele passa a viver um sentimento assim, meio constrangedor, porque ao mesmo tempo que ele vê no leão poder para curar a mãe dele, ou para dar alguma coisa para curar a mãe dele, ele também tem o peso que foi por causa dele que a feiticeira entrou em Nárnia. Então ele fica naquela: pô, peço ou não peço, peço ou não peço. Chega um momento que ele pede. E aí, olha o que o C.S. Lewis vai escrever desse momento em que esse menino pede para o leão curar a mãe dele. Deixou escapar, no entanto: mas por favor, o Senhor não podia me dar qualquer coisa que salvasse minha mãe? Até aquele instante só olhara para as patas do leão. Agora, com o desespero, olhou nos olhos. O que viu o surpreendeu mais do que qualquer coisa, pois a face castanha estava inclinada perto de seu próprio rosto. E, maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes, comparadas às de Diggory, que por um instante sentiu que o leão sofria mais por sua mãe do que ele próprio. Esse é o nosso Cristo. Ele não simplesmente anda do nosso lado e entende o nosso sofrimento. Ele sofre ele. A nossa dor dói em Cristo. E doeu tanto, que ele veio para essa terra para sofrer um pouquinho mais, para tornar ela temporária.
O nosso Deus chora com a gente. Assim como Ele chora com a injustiça, assim como Ele chora com o necessitado, com o pobre, com o que está faminto, Ele chora. E a gente, como filho, é coparticipante desse sofrimento. A gente pode e é possível se alegrar, sim, porque o nosso Cristo chora pela gente. E se de alguma maneira, eu repito, o nosso sofrimento não é afastado da forma que a gente gostaria, você pode ter certeza, nós não somos os únicos que estão sofrendo. Se não foi afastado de nós, também não foi afastado de Cristo, porque Ele chora com a gente. E se você está chorando hoje, Cristo também está, mas por algum motivo, e Ele sabe qual é, eu sou homem como vocês, eu nunca viria trazer essa resposta, mas por algum motivo, Ele permite isso. Mas aquilo que a gente vai alcançar, aquele destino que foi garantido por essa cruz, vai encerrar isso tudo. Nossa peregrinação é definida. Ela não é limitada. Ela é definida. Ela é definida pelo amor de Cristo. Um amor que chora. Um amor que sofre junto. A gente se alegra por Cristo e em Cristo. E da mesma forma que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, nós também podemos e devemos sim ser coparticipantes dos sofrimentos um dos outros, para revelar esse amor, para mostrar que existe esse amor. Quando a gente foi entregar, eu já fiz isso em um momento da minha vida. Eu ia entregar comida a determinadas pessoas na rua, moradores de rua, e muitos me perguntavam, por que você está fazendo isso? Eu virei, porque o meu Deus está sofrendo. Porque o Deus que eu sirvo te ama, e Ele está sofrendo porque você está aí. E se Ele está sofrendo, eu estou sofrendo também, é por isso que eu estou aqui. Ser coparticipantes do sofrimento de Cristo nos ajuda a ser coparticipantes do sofrimento um do outro. E aí sim, nosso sofrimento aqui, a nossa dor aqui, também pode ser respondida com alegria. Não pela nossa força, mas pelo Espírito Santo que vem através dos próprios irmãos. Isso é ser coparticipante. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Isso é ser sal nessa terra. A última pergunta então vem. Para onde a gente vai? É muito importante a gente saber exatamente o nosso destino. Lewis Carroll, no seu livro Alice no País das Maravilhas, ele vai ilustrar isso muito bem. Alice está perdida, ela encontra o gato e ela pergunta, qual o caminho que eu tenho que seguir? E aí o gato, isso depende do lugar que você quer ir. Isso não importa. Bom, se isso não importa, qualquer caminho serve. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. E só tem um caminho que vai nos levar à vida eterna, que é Cristo. Que é esse mesmo caminho que vai nos permitir se alegrar diante da dor, que vai nos permitir ser coparticipantes do sofrimento um do outro, que vai nos permitir de forma extraordinária olhar para o sofrimento
se alegrar diante dele, porque ele é temporário, porque ele ensina, e quando acabar os porquês, porque o nosso Deus nos ama e sabe o que é melhor para a gente. Apocalipse 21, João vai dizer muito sobre o nosso destino. E a confiança e a convicção nisso que vai nos ajudar a dar passos muitas vezes difíceis em terrenos pedregosos. João diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos céus toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço todas as coisas novas. Para onde a gente vai, as únicas lágrimas são de alegria. As únicas lágrimas são de louvor. Se alegrar diante do sofrimento é reconhecer isso. Que as nossas lágrimas hoje, elas serão refeitas, novas, em lágrimas de júbilo, em lágrimas de alegria. Não importa o quanto a gente já tenha derramado nessa terra. Através do sofrimento de Cristo na cruz, tudo se fez novo. E aí, Cristo precisou sofrer para que o nosso sofrimento fosse de fato temporário. Esse é o nosso Cristo. Para garantir que o nosso sofrimento fosse temporário, ele sofreu, ele se humilhou, para que tudo que a gente passasse aqui durasse pouco, se comparado à eternidade daquilo que ele comprou com o sangue dele. Se o nosso sofrimento, se a nossa dor não nos levar para a cruz de Cristo, vai ser impossível a gente se alegrar nessa dor. Se o nosso sofrimento nos levar diretamente a nossa mente, a nossa esperança e não mais expectativa para o nosso destino, para esse que João descreveu, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, a gente nunca vai conseguir lidar com o sofrimento. Dessa forma, a gente glorifica a Deus através do nosso sofrimento. A gente glorifica o nosso Cristo. Porque quando a gente mesmo e os outros olharem para o nosso sofrimento, eles não vão estar mais olhando para um sofrimento humano. Eles vão estar olhando para o sofrimento de Cristo. Nosso sofrimento ele tem que apontar o único, verdadeiro e consumador sofrimento, o de Cristo. E somente a esse. Portanto, que na nossa vida
a gente tenha, acima de tudo, serenidade. Porque muitas vezes a nossa alegria, ela não vai ser galopante, gargalhando. A gente vai chorar. A gente vai sofrer e até vai bater aquele medo. Mas, no fundo, a convicção de que Cristo é conosco. O Cristo que sofre a nossa dor. O Cristo que nos acompanha na jornada. O Cristo que sofreu para tornar o nosso sofrimento temporário. Esse Cristo, ele vai estar recebendo a gente. A nossa dor tem que apontar para isso. Mesmo que a gente esteja fechado, no nosso quarto chorando. Porque lá no fundo, a certeza disso tudo, de que nós somos peregrinos, filhos amados, num mundo que não é nosso e que nós não somos dele. Estamos indo para um local em que Cristo comprou com seu sangue, onde não há mais sofrimento. Esse pensamento, essa convicção que vem pela fé, impulsionada de uma forma absurda pelo Espírito que está além da minha compreensão, isso vai trazer alegria. Isso vai trazer alegria até para que a gente sofra o sofrimento do outro e também leve a alegria de Cristo. Se a gente não tiver isso no nosso sofrimento, o nosso sofrimento foi em vão e a nossa jornada também. Vamos orar.